Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. Pois bem, iremos agora ao estudo da igreja em Tiatira. E eu quero ler nesse momento, aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: e se diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Meus nobres ouvintes, aqui está a quarta igreja de Tiatira, que nós podemos ver que a igreja de Tiatira representa a igreja profana do ano 600 até 1517 depois de Cristo. O nome Tiatira é traduzido por oferta de incenso e também por cheiro desagradável. O comportamento de muitos cheirava mal às narinas do Filho de Deus,
A cidade de Tiatira, ela pertencia à província romana, região fronteiriça com a Mísia. Era a menor e a menos importante das 7 cidades asiáticas. Ela foi originalmente conhecida pelos nomes de Pelópia, depois Eulópia. O nome Tiatira foi dado por Seleuco Nicator, da Síria, como guarnição fronteiriça no século IV a.C. Era muito rica. Ela ficava plantada no vale do rio Lico, na estrada que ligava Pérgamo a Sardes. De Tiatira até a cidade de Sardes, 56 quilômetros. A estrada de Tiatira a Pérgamo é considerada pelos geógrafos uma das mais lindas do mundo. Os tecidos de púrpura que eram manufaturados em Tiatira eram exportados para várias partes do mundo romano. Desenvolveu-se, tornou-se o centro comercial e também importantíssimo no fabrico de roupas, cerâmicas e objetos de bronze. Aquela mulher chamada Lídia, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15, ela era vendedora de púrpura. Está escrito que ela era da cidade de Tiatira. Ela saiu da província da Ásia e ela foi até a cidade de Filipos, na Grécia, vender o seu produto de púrpura, que era caríssimo, né? Aqui diz o capítulo 16, versículo 14 e 15. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, o Senhor lhe abriu o coração. Essa mulher chamada Lídia, ela vendia uma mercadoria caríssima, e eu quero explicar mais tarde sobre isso. A mercadoria tiatirense de lã tingida era vendida só para pessoas especiais, para reis, para magistrados e para pessoas riquíssimas. Por isso que quando Daniel, antes de interpretar aquela escritura na parede, o rei Belsazar disse assim: quem ler e interpretar essa escritura, eu darei um colar de ouro, vestirei de púrpura e será o terceiro dominador no meu reino. Jesus, quando falou da parábola do rico e Lázaro, disse que o rico vivia regaladamente e vestia-se de púrpura, porque era um produto extraído de um molusco que vivia nas profundezas do Mar Vermelho. Para conseguir uma pequena quantidade daquela matéria colorante, ela era clara, mas quando aplicada no tecido de linho, quando secava, ficava assim um vermelho meio arroxeado, que é a cor da púrpura. Fora dos muros da cidade de Tiatira, havia um templo dedicado a Sambata, uma sibila. Artemis ou Diana foi adorada também em grande escala. E aqui diz: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve. A igreja de Tiatira, ela tinha perdido o bom cheiro de Cristo, porque ela começou a mergulhar no mar do paganismo. Esta carta, ela representa na história da igreja a idade das trevas, que de muitas maneiras se tornou intimamente paganizada. Encontramos nessa carta apenas um versículo para elogiá-la. Para elogiá-la, 5 para adverti-la da corrupção. É a carta mais extensa e a mais severa das 7. Jesus diz aqui: isto diz o Filho de Deus. Ele se declara a igreja de Tiatira de forma estarrecedora, como não se apresenta nenhuma das outras. Esse título é a única vez que aparece no Apocalipse, a expressão Filho de Deus. Enquanto que a mitologia grega afirmava que Apolo era filho de Zeus, o Deus Supremo, Jesus se apresenta
como filho de Deus para apagar essa ideia pagã. Ele se mostra de forma bizarra como filho de Deus e juiz presente. Lendo aqui, eu leio tanto aqui como eu tenho um texto aqui também. Isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. É feita uma citação nesse versículo que contrasta a adoração a Apolo, o Deus Sol. Nada nesse mundo pode furtar diante daqueles olhos que percorrem toda a terra, como diz 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Prossegue dizendo: isso diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. A cidade de Tiatira, ela era famosa na metalurgia. Ela era famosa por seus trabalhos de bronze, chamado de chalcolíbanos, ou conhecido como bronze polido. Aqui a cidade produziu o melhor bronze, e o bronze significa o julgamento do pecado, vencer, pisar em juízo. Tudo que a cidade fazia, Jesus, ele usou as coisas naturais corriqueiras da cidade para aplicar no lado espiritual. Então lá produzia o melhor bronze polido. E aqui diz, isso diz aquele que tem os pés semelhante ao latão reluzente. Seus pés firmes, reluzentes como bronze, estavam prontos para esmagar no juízo aqueles que não se arrependessem. Diz o versículo 19: eu conheço as tuas obras. Antes do Filho de Deus atacá-la com eu tenho contra ti, como fez com a igreja de Éfeso, a igreja parecia ser um modelo. O que Jesus quer ver em cada servo seu é obras. Ele quer contemplar o manifestar em cada criatura o fruto do Espírito. As obras aqui referidas são a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Essas características, uma vez ausentes da vida do cristão, ele será mutilado. A matemática espiritual do progresso efetivo da igreja de Tiatira era baseada na multiplicação e não na subtração das boas obras. E Jesus diz aqui no versículo 19: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aquela igreja estava em plena progressão nas virtudes que enobrecem o caráter do cristão. Muitos, no decorrer da história da vida, vão empalidecendo nas atividades da igreja e até mesmo esfriando na fé. É importante reavaliarmos a nossa conduta de vida e descobrirmos se estamos melhores e crescendo mais do que antes. Aqui já no versículo 20, Jesus vai em pleno ataque contra aquela igreja. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Essa Jezabel dizia ser profetisa com revelações especiais que a qualificavam como mestra e autoridade. Jezabel, com sua proeminência pseudoprofética, levava muitos cristãos de Tiatira às festas pagãs e à promiscuidade. O problema em Éfeso era a perda do primeiro amor, enquanto que em Tiatira era a tolerância do paganismo jezabelístico. As heresias infernais tinham se aninhado no seio da igreja. A cidade era a sede de um culto chefiado por Jezabel, a matriarca das heresias asiáticas. Tiatira foi a cidade de duas mulheres notáveis, de Lídia e Jezabel.
muito diferentes em caráter. O dom de profecia, que é um presente do Espírito Santo, isto para edificação da igreja, em muitos lugares tem se transformado em oficina de mensagens mecânicas, desvirtuadas para solapar famílias e também ministérios. A Bíblia registra o nome de profetisas fiéis, tais como Miriam, Débora, Ana e as 4 filhas de Filipe, o evangelista. Meus ouvintes, tanto em Pérgamo quanto em Tiatira, o adultério espiritual estava em evidência. Jeová, no Velho Testamento, era o esposo de Israel, e os falsos deuses eram os amantes do seu povo. Jeremias capítulo 3, Ezequiel capítulo 16 e Oséias capítulo de número 2. Muitas seitas heréticas têm surgido no mundo através de muitas mulheres. A Sociedade Teosófica, por exemplo, foi fundada em 1875 pela madame russa Helena Blavatsky. A Ciência Cristã foi fundada em 1875 em Boston por Mary Baker Eddy. A Obra da Restauração foi fundada em 1961 no Rio de Janeiro. Ela surgiu por causa da experiência carismática de uma mulher fanática que baseava tudo em textos isolados. A comunicação com os mortos também, a necromancia, ela foi emergida no século XIX na granja em Hydesville, em Nova York, pelas irmãs Fox, que criaram sinais para se comunicarem com os mortos. Você, mulher que me ouve, você poderá ser uma bênção nas mãos de Deus, como você também poderá ser uma maldição. Lídia, ela foi uma mulher de Deus, enquanto que Jezabel era uma falsa profetisa, que levava os cristãos da igreja de Tiatira para as festas pagãs das agremiações e das associações, tanto dos metalúrgicos, dos ceramistas e daqueles que trabalhavam na área de manufaturação e tinturas de tecidos. Olha, a gente pode fazer uma tabela entre Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, com Jezabel, a profetisa. Jezabel, a rainha, era mulher gentílica. Jezabel, a profetisa, era gentílica também. Jezabel, a rainha, era temperamental. A profetisa, dominadora. Jezabel, a rainha, governava o rei Acabe. A Jezabel, profetisa, ela governava um grupo em Tiatira. Jezabel, a rainha, era intolerante. Jezabel, a profetisa, não tolerava a verdade. Jezabel, a rainha, ordenou a construção do templo a Baal em Samaria. Jezabel, a profetisa, erigiu um altar idolátrico na vida dos homens com a sua doutrina. Jezabel, a rainha, governava o reino de Israel, não de direito, mas de fato. A profetisa Jezabel não era apenas pastor em Tiatira, mas exercia um governo paralelo. Jezabel, a rainha, mandou liquidar todos os profetas de Jeová. Jezabel, a profetisa, ela tinha ódio dos homens de Deus. Jezabel, a rainha, era vaidosa ao extremo. E Jezabel, a profetisa, a sua vaidade era a doutrina que ensinava. Jezabel, a rainha, ela foi acusada de prostituição e feitiçaria. Jezabel, a profetisa, também foi acusada de feitiçaria e prostituição. Jezabel, a rainha, ela foi morta por preceptação. Jezabel, a profetisa, o Filho de Deus, prometeu feri-la de morte. Diz aqui no versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Ouvintes, o arrependimento é para o momento imediato ao erro. Não se pode brincar com o pecado em qualquer aspecto. O rico da parábola
ele arrependeu-se tarde demais diante das chamas. Lucas capítulo 16, versículo 18 a 31, na parábola do rico e Lázaro. Billy Graham, certa feita, ele expressou: o vocábulo arrependimento está tristemente em falta nos púlpitos no dia de hoje. Trata-se de uma palavra que se tornou impopular, apesar do pecado no mundo pré-diluviano ter subido até as narinas de Deus. Ele deu tempo para que se arrependesse. Versículo 22. Eis que a porei numa cama. O leito significa dor, castigo. Quantas pessoas têm ido a óbito por causa da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis? O pecado, em muitos casos, ele é punido por enfermidades. O bacanal e as festas pagãs, elas eram horripilantes. A cama em que ela seria deitada seria um sofrimento sem igual e um infortúnio. Todos aqueles que levam o povo de Deus a pecar, Deus promete ferir. Diz aqui a continuação do versículo 22. Eis que a porei numa cama e sobre ela os que adulteram com ela virá grande tribulação. A grande tribulação em foco aqui não se trata do período de angústia de 7 anos após o arrebatamento, que é chamada de a 70ª semana profética de Daniel, e sim a maneira que Jesus usaria para afligir o povo mediante castigos severos por motivo de infidelidade. O versículo 23, ferirei de morte a seus filhos. Essa é uma linguagem militar relacionada à execução. A morte a que se refere nesse verso é a segunda morte. Os filhos são seguidores da heresia ensinada por aquela mestra da falsa hermenêutica bíblica escriturística. Jesus diz aqui, olha como é que ele diz forte: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Nos tempos passados, os rins eram considerados a sede das emoções, da mesma forma que o coração era a sede da inteligência e da vontade. Diz o versículo 24, olhe bem: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Preste atenção. Segundo alguns escatologistas que estudam o fim dos tempos, os antigos gnósticos, eles investigavam as profundezas de Satanás para que pudessem conhecer e compreender a natureza do mal e se livrarem delas. É como se o cara fosse cheirar cocaína para depois explicar, olha, cocaína é isso e aquilo. Então eles ensinavam que a pessoa tinha que prostituir, que as pessoas tinham que adorar os ídolos para conhecer o profundo do mal, para depois a pessoa se livrar do mal. A gente se livra do mal é não praticando. Era o contrário. Para eles, o livramento viria por meio do conhecimento. Ouvinte, tal ideia não era divina, mas diabolicamente inspirada. Os gnósticos acreditavam que, por meio da iniciação esotérica dos mistérios do mundo, poderiam adquirir a capacidade de enganar a Satanás. Perdão. O inimigo perseguiu inquietamente a igreja de Cristo. Em Esmina estava a sinagoga de Satanás. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Em Tiatira, as profundezas de Satanás. Já estamos quase chegando ao fim. Jesus diz aqui no versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que venha. Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus advertiu aquela igreja de forma fantástica,
mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O nosso Jesus, ele quer nos dar a vitória, quer que sejamos vigilantes. Nos dias de Acabe, rei de Israel, o Senhor teve 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Similarmente, em Tiatira, havia um remanescente que não cedeu às estronhices da profetisa Jezabel. Satanás, ele tenta usurpar a fidelidade dos cristãos. Vigiemos, pois, e conservemos com seguridade todas as benesses que nós recebemos do céu. Jezabel é a mulher que colocou um punhado de fermento em 3 medidas de farinha, como diz em Mateus capítulo 13, versículo 33. Mesmo convivendo em meio a esse sistema, existiam aqueles que não se corromperam. Jesus diz no versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Martim Lutero, ele conviveu dentro da igreja de Tiatira e não se corrompera, porque ele saiu fora. Diz o versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Os fiéis que guardarem o testemunho de Jesus Cristo e vencer o cristianismo adulterado, reinarão e dominarão com ele no milênio. O apóstolo disse: se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Tanto Cristo como os triunfadores terão cumprimento profético no Salmo de número 2. Nós governaremos as nações. Diz o verso 27, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiros, como também recebi de meu Pai. O vocábulo grego poimaíno, que se traduz também por pastorear, traz o sentido de girar o bastão para impedir o ataque das feras. Por ocasião da manifestação de Jesus em glória, isto no final da grande tribulação, tomaremos parte com ele no julgamento das nações. Em tempos idos, o cetro era um bastão que era feito de madeira, com a ponta de ferro. Era usado na ovinicultura oriental, com o intuito de proteger o rebanho. O cetro, nesse texto, é o símbolo patente do reinado messiânico de Cristo no milênio. Quem vencer vai reinar com ele no milênio. Hoje, quem sabe você não é ou não foi nenhum um chefe de seção de supermercado ou de uma loja, mas quando Cristo vier governar no milênio, você vai governar 5 cidades, outro vai governar 10. E aqui podemos ver, como está escrito na continuação do versículo, serão quebradas como vasos de oleiro. Que coisa tremenda! O Senhor usou uma linguagem que todos entendiam, devido ao conhecimento que eles tinham com a olaria em Tiatira, onde se fabricavam vasos de barro. Segundo dados arqueológicos, foi descoberto o costume entre os egípcios e mesopotâmicos que durante a cerimônia de coroação eles quebravam diante do público vasos de barro que continham inscrições com os nomes das nações e de seus inimigos. O Senhor Jesus, ele oferece aos vencedores a oportunidade de triunfar sobre os seus inimigos. Os vitoriosos, eles participarão com Cristo na batalha do Armagedon, onde brandirão com a vara de ferro a destruição das nações rebeldes, que serão destroçadas como se fossem vasos de barro. E aqui, no versículo de número 28, para encerrarmos, Jesus diz aqui:
e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que promessa linda! Para a igreja de Éfeso, ele prometeu que o vencedor comeria da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para o vencedor em Esmirna, ele disse que daria a coroa da vida e que de maneira alguma o fiel receberia o dano da segunda morte. Para o vencedor em Pérgamo, ele disse que receberia uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Só ficaria sabendo aquele que recebesse, e Jesus disse que também comeria do maná escondido. Mas aqui um vencedor na igreja em Tiatira, ele diz que receberia poder para reger as nações, seria vencedor sobre os seus inimigos e que ele daria a estrela da manhã. Daria a estrela da manhã. É ele mesmo, se dando a si mesmo. Preste atenção. Nesta madrugada escura da vida, enquanto a humanidade dorme o sono da ignorância espiritual, os homens e mulheres de Deus estão em alerta, esperando o alvorecer de um novo dia, a volta de Cristo, a estrela da manhã. Glória a Deus por isso. Para o mundo, Jesus é a luz da vida. Para Israel, ele é o sol da justiça. E para a igreja fiel, vencedora, venceu o paganismo, a promiscuidade, ele é a estrela da manhã. A astronomia, que é a ciência que estuda os astros, diz que a estrela da manhã, ela surge antes do amanhecer, quando a noite fica mais gélida, ou gelada ou escura. Cristo surgirá no céu, quando a situação caótica espiritual da humanidade estiver ao extremo. Jesus, como a estrela da manhã, ele é o galardão individual para a igreja fiel. Na primeira vinda do Filho de Deus ao planeta Terra, a sua estrela refugiu. Na segunda, ele próprio será estrela. Para as civilizações antigas, a estrela da tarde simbolizava a morte, mas a estrela da manhã simboliza a vida e a imortalidade. Rádio Educativa Solid é um canal de bênçãos que projeta a luz sobrenatural por via de seus microfones, e suas ondas, alcançando e impactando vidas através da palavra de Deus. Rádio Educativa Solid. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Deus glorioso, acabei de transmitir a tua palavra aqui nesse momento sobre a igreja de Tiatira. O paganismo tinha adentrado aquela igreja e a vida dos cristãos. Aqueles que eram profissionais em seus trabalhos se envolviam com as associações, e cada associação tinha um Deus, e aquele que não se envolvesse com a associação financeiramente não seria bem sucedido. Era globalizado o trabalho, mas lá tinha um grupo que não se envolvia com a idolatria e nem com a prostituição, com as festas bacanais que começavam, mas depois terminava com a promiscuidade. Mas o Senhor teve um grupo fiel lá, um grupo que manteve fiel, e o Senhor hoje também tem, apesar de muitos saírem da tua presença, deixarem de te adorar, deixarem de glorificar a ti. Quantos trocaram o Senhor pelo mundo, pelas coisas nefandas dessa terra? Mas o Senhor tem, como nos dias de Elias, 7.000 que não dobraram diante de Baal. Essa irmã que é fiel, esse irmão que é fiel, esse jovem, Senhor, eu peço a ti que vem dar uma renovação espiritual. Vem curar essas enfermidades. Eu oro agora por aqueles que me pediram oração, pelo Francisco Rodrigues, que está internado no Hugo.
A dona Preta também, que está com problema de AVC. Vem agora visitá-los ali, meu Pai. Eu peço a Ti agora, meu Deus, para tocar na vida daqueles que me pediram oração, que passaram mensagens aqui pelo WhatsApp. Senhor amado, venha libertar esta pessoa que está fraca na fé. Este homem e esta mulher que outrora ambos foram instrumento de poder em Tua mão, em Tuas mãos. Venha renová-los, venha dar graça, autoridade, unção, poder do Teu Espírito Santo. Pai bendito, Deus de amor, abençoe meu ouvinte, guarda ele, proteja ele, dê vitória para ele e que ele seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.